Opa, bom dia. Peraí, e essa câmera aí? Deixa eu puxar um pouquinho pra fora. Tá melhor. Basicamente, uma das coisas que mais gosto de falar nesse bendito jogo, Grace, é a lore religiosa, porque eu sou bem religioso. Mas então, velho, só bora estender logo sem estender nada sempre. Vamos começar com o que teve novo no lobby. Vamos conversar com o Manuzinho Esqueletinho. E o Manuzinho Esqueletinho. Os itens novos que veio foi um rework no shake. Que agora, se você fazer o wall kick ou balançar a sua câmera com o shake, ele carrega o tijolo. Que é o seguinte: você pode tacar o tijolo ou na cabeça do seu amigo para tirar o Reed ou o Sligit do olho dele, ou tacar no Reed ou no Sligit para que eles sumam, ou no Elkman também. O Snap, que é uma entidade que eu vou falar mais tarde. De novos atributos, vem um monte, mas não vou me referir deles. E também de documentos veio muito. E também, finalmente, nós também tem uma coisinha que a gente tem que fazer uma coisa. Challenge Modes. Basicamente é um novo modo de challenge. Você precisa de um certo nível específico para passar. Mas se você estiver com preguiça de pegar 50 níveis, é só você correr aqui para trás. Por aqui perto dos créditos. Aí você vem aqui no Canon. Agora você também pode pegar a coroa. Aqui ó, coroa. Eu tô sem chave suficiente, então. E também você pode usar aquilo para passar sobre os benditos. Sobre isso daqui, passar pra cá. Mas então, vamos começar com as entidades. Já que a gente só vai se conversar sobre as entidades, eu não vou botar muito modifier. Vamos começar com o rework do Duke. Primeiramente, quem é Duke? Antigamente tinha o Epic Duke, que era basicamente mais um memezinho dos devs mesmo. Que até o negócio de modifier dele era literalmente: o Epic Duck foi encontrado em uma cidade dos Estados Unidos. Yeah. E também o negócio do papelzinho do Duck que eu achei mais engraçadinho. Que é só o Duck pulando de um lado pro outro. Me sinto até com aquele This make a taxi but a pretty Jack no postal order refrigerate report. Mas então, o que o Epic Duck primeiramente faz? Bem simples. Ele fica pulando no seu lado. Sim, é só isso a existência desse menino. Mas, se você morrer pra ele, eu achando que vai ter uma tela especial justamente pra você. Não, você só morre. Mas então, ele também tem uma lore
O que eu acho bem engraçado. Porque se você acessar os documentos dele, que sim, agora para pegar os documentos vai ser bem mais fácil. Não é mais uma missãozinha, tipo, para pegar o documento do Carnation você tem que sobreviver ao Carnation 30 vezes. Antigamente era isso. Mas agora, para você pegar, é só simplesmente conseguir 10 levels. Por isso que eu tenho todos. Eu tenho mais de 600 levels. Mas então, o documento do Duque. O Duque, ele é uma mancha. No caso, uma tentação. Se a gente acessar, ele é um PNG de um treco do Windows. E aqui tá escrito: antes de você era, a decisão que fez deixou você correr livre da terra. O plano de Deus, como sua alma se quicou das correntes do seu corpo. De novo, amor de Deus, você teve pernas. Seu corpo é um presente. Então, o amor é o que deu, que retornou. E o amor funciona de qualquer jeito. Mas então, o Duque, mesmo ele sendo classificado como a tentação, ele na verdade é o pecado de não aceitar os seus pais. Basicamente é não honrar seus próprios pais. Mas meu pai é chato. Não, você tem que honrar seus pais. Isso é um pecado por causa que, se a gente for acessar aqui na Bíblia, Êxodos 16:1, aparece lá sobre honrar os pais e também sobre o amor de Deus. Então, se acaso você não honra seus pais, você tem um Duque na sua casa. E vamos para a que eu mais gosto. Snap. Se eu pudesse botar aqui, a gente criasse a sala instantânea. Seria melhor. Snap. Isso aqui, ó. O Snap, o que você tem que fazer? Você vai passar a primeira aposta. Ganhou ele. Ele é essa câmerazinha que representa que basicamente é toda vez que um bicho for te pegar. Aqui, ó, o Snap. Eu quero tipo uma espécie de flor. Mas se você não achar, ele vai ficar bravo. Bem, ele representa uma das piores coisas que eu não queria. O não amor, por causa que ele representa proteção. E se você não tem o próprio amor, uma hora aquele amor não vai mais existir. E sim, isso existe. Se acaso você não representa seu amor por uma pessoa, aqui a tela vai se rachando, porque aquilo tá te tomando conta, hein? Ele representa o pecado de não amar. Inclusive que em seu próprio documento, ele é classificado como uma tentação. Bem, a tentação de não amar. Ou seja, nossa, eu sou guiado por outras pessoas. Eu acho que eu vou acreditar nelas. Isso é o Snap. Se quiser
procurar. Ele não vai achar. Inclusive, que se você acessar o documento desse isso, se você passa pela boca dele com o dedo, vai aparecer o resto do documento dele. Agora vamos para a segunda que eu mais gosto. Que é a Cici. Bem, primeiramente a aparência da Cissei. Ela começa. A tradução de nome Cissei é se ver com sei, falar. Ou seja, traduzindo é ver falar. É estranho. Tá aqui o documentinho. Ela começa com o olho, ela abre a boca e vai pra cima de tu. Ela, uma hora aleatória vai aparecer na sua lã. Ela aparece como esse olho. Aí depois ela abre e vai rapidamente indo pra sua direção. Pra sobreviver a ela, é só dar um flash. É simples, não é? Mano, isso causa muito aquilo. Mas e se você deixar ela te pegar? Você fica com o John Grace comido. Fica com aquele sorriso estranho. Gastura. Antigamente eu pensava que ela representava a gula, por causa que literalmente a cabeça do John Grace é comida e ele fica com um sorriso. Por causa que muita gente quando eu como fica feliz. E faz de tudo, até por comida. Por isso que eu dizia que ela é gula. Mas não, ela representa uma coisa que tá literal que a sua mãe faz. Fofocar. Literalmente. Fofocar. Se a gente acessar os documentos dela, é muito fofinho. Parece um negócio de giz de cera, bonitinho. Só que, não caia. A fofoca, ela assim, começa com algo inofensivo, tranquilo. Mas depois vai ter muita gente acreditando na sua mentira. Ou verdade. Mas, em muitos casos, são mentira. Vai ter tanta gente acreditando que quando perceberem que é mentira, os olhos vão ser pra você. Inclusive, um doodle já demonstra isso. Eu vou passar meus doodles até achar. Aqui, ó. Esse doodle que tá em amarelo. Tá vendo que são os mesmos seres com a Cissa e o John Grace perturbado? É a mesma coisa com a fofoca. Você passa pra um, que ele passa pra outro, que ele passa pra outro, que outro fica perturbado. Porque soube que era com ele. É assim que funciona a fofoca. Ela é um veneno. Então vamos para o bicho que eu confundo o nome toda hora. Steam. Peraí. Então, agora vamos para Steam. Sim, eu confundo muito o nome dele com Steam. O negócio de comprar jogos para jogar. E o nome dele. Por isso que eu chamo de Kaoli.
Vamos começar. Bem, primeiramente que ele tem alguma coisa sobre domínios do Carnation. Eu vou falar disso mais tarde. E daí com isso... Lembra que o Carnation representa a desinformação? A desinformação pode levar para... Aviso, eu tô usando o skin dele. Então se ele aparecer um bebê, fica de boa. Aqui está o negócio dele. É o seguinte, você tem que ficar correndo. Você não pode estiver nem parado, nem agachado, nem deslizando. Você tem que ficar correndo. E tem um bichozinho lá que eu vou falar mais tarde. Vocês conseguiram ver. O Steam, ele representa mentira. Ué, mas como assim mentira? A mentira em geral. Você lavou louça e deixou sem de novo aqui, ó. Voltando. Ele representa muito bem a mentira. Ué, mas a mentira não é o RID? Não, o RID é a conveniência. O Steam é a própria mentira. Ele é uma flor. Aí foi. Aí virou uma folha. Ele começa a virar uma mentira. Ele tem alguma invocação pra Carnation. Eles têm planta. Porque também leva mentira às vezes. Como lembra caso o Igor SDS X Forsaken? Ele tinha dito, talvez seja um adolescente ou uma criança que me denunciou por causa que foi um combo de desinformação pra cima dele. Que daí ocorreu nisso. Ele recebeu tanta desinformação que ele pensou, não, vou denunciar. E denunciou. E lembrando, agora eu vou tentar não morrer pra mostrar coisas pra vocês. Aí temos Full. Temos Full. O Cidade Branca parece um padeiro. Documento. O Full. Tá ali o Full. Você tá olhando pro Full sem tempo. Aí você tem que dar flash no Full pra resetar. Senão ele literalmente perde a cabeça. No sentido literal. Apareceu aí. Tá vendo esse olho do Litany? Já a gente fala dele. Aí, ó. Eu tô usando skin também. Você não pode ficar olhando pra ele. Na maioria do tempo você tem que dar flash. Se você dá muito flash nele, ele vira um John Grace e sai voando. Aí você pode ficar tranquilo por alguns segundos até ele voltar. Esse bicho não te dá em paz. Sinceramente, ele é um dos bichos mais fáceis se você não usa XP mod, nem eu. Eu adoro usar XP mod. Mas aí você não pode ficar olhando pra ele. E se você olhar muito pra ele, você pode ganhar uma conquista se acaso conseguir escapar do Full por 5 salas. Mas não importa, ele te ataca também se você estiver numa safe room.
Até numa safe um bicho te ataca. Ele provavelmente deve representar o pecado de não ajudar. Até o próprio nome dele diz Help. E lembra dos olhos do Litany? O Litany, ele te pressiona o pecado pelos pecados, que agora ele tá precisando de ajuda. E ao invés de você ajudar ele, como qualquer ser humano faria, não, você só fica vendo ele sofrendo. Até no seu próprio documento ajuda isso. Aí, ó. Eu vou tentar resumir por causa que eu não consigo ler nada em inglês. Mas tá lá mais ou menos o seguinte. O antideus não ajuda. É mais ou menos isso que tá mais focado lá naquele assunto. E ele também tem um primo, que é o Cavern. O Cavern é praticamente o contrário do Full. Ao invés de você não pode deixar ele no seu campo de visão, você tem que ficar dando o máximo possível de flash no Cavern. Nossa, esse vídeo vai dar trabalho. Continuando. Lembra que eu disse que o Cavern e o Full são coisas, são seres parecidos, são primos? Então, porque o significado é quase o mesmo. Só que o Cavern é um pouco diferente. Ali está Cavern. Dá flash nele. Você passa uma cola, aí o Cavern aparece. Ele tá marcado por aquela coisa. Tô usando skin. É só você dar um monte de flash nele. Cai penas. Ele é um corvo. Ele dá muito flash. Eu disse que não pude. Mas no Cavern, se você ignorar ele por muito tempo, você ainda flash? E ele fica cada vez mais rápido quanto mais você corre. Ele representa a mesma coisa do Full. Só que ao invés de você tentar um pouquinho ajudar ele, você só dá negligência, você só ignora. Ao invés de dar assunto, que nem o Full. Em seu próprio documento também diz quase que a mesma coisa do Full, então não vou me aprofundar muito não. Que eu não voltei pro lobby. Eu jogar com Cavern. Por causa que às vezes você tá tão distraído porque às vezes tem 50 bichos na sua tela. Por causa que somando todas as entidades do Grace tem 24 entidades. Fortezinho. Vamos para a última entidade. Eu acho. Couve.
Vamos começar com... Vai aparecer uma linha sobre você. E você não pode ficar na linha. Você tem que sair. É o bebê no Escape. É a mesma coisa. Tenta aí sim. É simples, né? Inclusive, tem uma hitbox milagrosa. Eu acho que ele não tem uma hitbox tão milagrosa, não. Mas também a nossa hitbox do nosso corpo, ela é um pouquinho maior do que o normal. A mesma coisa quando as bombas nucleares do domínio do Sauron. Ele representa a inveja, sendo um dos 7 pecados capitais. Por causa que quando você morre, ele diz, não se importa com com o caminho dos outros. Você também tem a sua própria luz. O amor deles são o mesmo que o seu. E ele também vem da palavra cobiçar, que é a palavra cobiçar em português. O Covert, ele não é tão chato que nem o Cavern. Mas ele ainda é um pouco chato. Mas então, terminamos a lista de entradas. Agora vamos para uma coisa que eu tenho certeza que você só clicou nesse vídeo. Elmueros. Primeiramente uma coisinha. Fotinha patando. Pronto. Vamos entrar. Eu esqueci de falar que no próprio documento dá pra ver sobre aquilo. Eu não vou traduzir, não. Vamos entrar. Primeiramente, escolher um domínio. Então, literalmente a mesma coisa no modo normal. No modo Grace, se você passa 5 safe rooms, dá pra escolher um. Mas então, vamos começar com Cloth, ou melhor, domínio do Sorrow. Esse bicho é um pastor, ele tem asas. Já explicamos isso. Aí, sabe aqueles 5 bilhões de rubens que você tem no seu inventário acumulado? Agradeça a ele. Te ajudando aqui. Aí você pega só o... Aí você pega o Uber que você quiser, né? O que, na minha opinião, os que você deve pegar é... Luke, Benedict. Não pega o Pio, porque o Pio é só no aéreo. O Benedict é em geral. E o Michael, que é o Gold. Que basicamente o maior é o Ring Burst, que também tem no normal. E basicamente, se você estiver deslizando e pular, você pode pular no outro. E você sai voando. Literalmente. E tem sempre uma ajudinha pra você sobre o que você está acontecendo. Mas então, vamos entrar. Vai ser só tua coisa aí, ou você pode aumentar servirite aqui, ou ir lá direto. Eu vou fazer uma mini gameplay
seguem nessa hoste maneira. Após isso, é você. Só tu fica coletando essas coisas amarelas. Pra tanto manter a sanidade quanto... Aí só cinco, aí do nada a água vai levar choque. Pra não morrer com a água eletrificada, na verdade ela não te mata. Ela só drena a sua sanidade como se fosse água. Aí do nada começa a aparecer a melhor parte do planeta. Vai ter churrasquinho hoje. Mas então, mas bem, já que deve ter sido um combo de desinformação para vocês, que vocês não devem ter nem 2 neurônios. E escorregador de tragédias. No sentido literal. Esse bicho se chama Tragédia. E quando eu disse que era você, se a gente for no clipe da música oficial, aparece lá que tem uma amada, eu acho que do John Grace, que eles estão conversando. Aí depois ela some, ela deixou o John Grace. Aí depois aparecem os Goobers, que representam os irmãos, pra tentar acalmar o John Grace, tirar as bolas do John Grace. Aí ele fica mais de boa e consegue vencer essa tragédia. Aí agora temos Carnation. Aí podemos pegar mais um Gooberzinho. De mais um Gooberzinho eu recomendo o John, por causa que o John ele aumenta o seu pulo.
o que também vai ajudar para coisas futuras. Aqui, você ganha um regador, e você tem que regar essas plantas para elas ficar com coração. Aí se vir um ser para trás de você querendo te focar, você dá um flash nele. Speedrun. Bem lindo. Você não pode pisar na grama. É errado. Ai, você não pode ficar regando esses pedaços de raiz. Se você só pegar esses pedaços de raiz, veja, a sua vida, que é representada por essa conviction, ela vai enchendo. Se você só regar eles. Por agora não vai. Mas você tem que carregar essas coisas vermelhas para... No PC você tem que clicar para fazer ele regar. Mas para mim não preciso não, mas vamos. Eu sei que vocês querem logo o clímax. Lembrando, isso é coisa canônica, porque eu já fui jardineiro mirim na minha vida. Olha só, cara. Aí vem esses Big Carnation. Caramba. Que eu acho que eles não comem só mato e planta. Porque eu olha o jeito desses bichos. O soco deles faz a gente apagar nada. Aí o som começa a aparecer do nada.
Você morre no seu final. Essa árvore provavelmente deve representar a árvore do Éden, já que ela é muito bonita. E bem, aqueles Big Flower Heads também tem uma coisa. Eles representam a mentira. Até dá pra ver como que você pode virar um. Morrendo pro Steam, você automaticamente uma hora vai virar um dos Flower Heads. Então morra pro Steam e vira um Flower Head. E agora vamos por Simroll. O que eu não queria realmente participar, por causa que eu odeio. Sério, eu odeio com todas as minhas forças Simroll. Pegamos um. Você. Alguma coisa. Isso. Stead. 5 steads igual morrer. Escuta. Pular e não pular. Escuta. Ou seja, faquinha. Corra. Não para. Infelizmente. E uma coisa. O Litany, que é um olho também, ele é tão psicopata. Fazer não é o olho, assim até Deus, é Deus que fala com a gente. Olha o nível de psicopatia. Além de ter um bicho atrás de nós. Aí vai ter essa hoste, que é a hoste que eu vejo.
pegaram. Morra. Aí vocês perguntam, ué, mas o que aconteceu? Bem, o nome daqueles bichos era Giggles, que basicamente eles representam o não querer chegar a Cristo. Você não quer chegar a Cristo? Aí quando você completa todos, além de você conseguir, obviamente, uma conquista, você consegue muita coisa. E se você morrer, você perde a sua própria autossantidade. Mônica? Mas como assim santidade? Como assim perder minha santidade? Aqui nesse modo você é tratado como se fosse um anjo. Um anjo querendo tirar os seus próprios pecados. Tipo um anjo caído. Só que quando você perde aqui no modo, como por exemplo, vamos só regar essas coisinhas aqui, bora ir pra longe tocando na grama. Tô tocando a grama. Minha conviction vai derretendo. Aí minha tela vira toda mato. E eu tô caindo no vazio. Mas se eu resetar, provavelmente vocês não entenderam. E meu Deus do céu, o vídeo tá com mais de 1 hora. Por favor, vejam essas 1 hora. Praticamente é bem simplesinho. Os benditos. Você perde a sua autossantidade. Basicamente você tenta coisar. E também no próprio documento lá tá dizendo que você é um irmão que tá querendo ganhar a sua autossantidade de volta. Mais ou menos isso. E também tem uma coisa, tem os irmãos maduros, que basicamente são quem tem extremamente fé a Deus. Praticamente. Aí vocês ficam confusos, né? Como assim, irmão maduro? Lembra aquele padre, pastor, alguém que estava lá no começo com asas? Ele representa um irmão maduro. Ele está extremamente focado a Deus. Aí se você vir aqui no outro, aparece o pastor. Amor de Deus. Nossa, bênção de Deus. Como é bom você ver outro pecador por aqui. Você pode ficar aqui. Eu não me importo. Aí você pode tirar algumas duvidazinhas aí com ele. Mas, e que tal a gente ver a visão? O edit tá escrito aqui uma coisa que eu não vou querer ler. Mas tá, você é um anjo que aí está derrotando o pecado de todos. E seus próprios pecados. Então vamos. Espera um pouquinho aí. Eu vou. Voltei, senhoras e senhores. Fiz um cortezinho, senão ficaria muito longo o vídeo. Mas então, vamos ver a visão de quem quer ajudar os humanos. Mayhem. Como funciona ali? A visão sua, como se fosse aquele padre irmão maduro, vulgo, né? Daí você é tipo uma borboleta livre aqui.
Que aí você tem que enfrentar o próprio pecado dos outros, carregando nas suas próprias costas para purificar eles. É como se você, ao invés de ser o ser que está confessando os pecados no Reprieve, enquanto você confessa os pecados no Reprieve, o padre lá do Reprieve está correndo isso. E sim, é muito chato. Inclusive, vamos descer aqui, né? Aí fica tudo meio acidentado. Aí começa tipo um roguelike da vida. Entendeu? Eu já gravei um vídeo sobre isso no canal, então não vou me aprofundar muito além, porque o vídeo tá ficando mó longo. Mas também, é uma lore inteira. Você quer o quê? Esquisito que eu li detalhadamente, mas a voz no vídeo fica ruim. Me dou o microfone. Você está aqui, você é só um ser humano qualquer. Você é um padre que está querendo purificar o pecado de todo mundo. Inclusive, você tem um wall kick. Mais ou menos um wall kick. Aqui é um mundo de tipo, o Grace normal, só que versão preto e branco. Aí você entra numa Clock Tower Marraine lá da música. Aí você entra aqui agora. Seu objetivo é fazer o de tudo possível para não morrer. Porque vai ser adicionado modifiers em quantidades aleatórias também. Vai adicionar entidades e modifiers aleatoriamente. E é estranho por causa que aqui você tem muito menos tempo do que o normal lá do modo Grace. Você tem 1 minuto, mais ou menos. Daí, ao invés de ser o Goatman que te ataca aqui, é o Shane. É o Shane. Demonstrando a vergonha que você tem sobre os pecados dos outros. Por causa que essa visão, tipo, lá do padre, lá do meio. Avisa, isso é só um exemplo. Como dito, aqui é um roguelike. Inclusive que tem um sistema de Last Man Standing. Aqui. É praticamente um...
Que relógio tá estralando. E daí quando você consegue ativar tudo, ao invés de ser o Goatman, é o Shane. Só que ele vem bem lentamente, se você dar um flash nele, acaba. Demonstrando da vergonha que você tem sobre os pecados dos outros. O que eu totalmente não julgo. É tipo praticamente o Sim, mas o Goatman. Mas então, essa foi a Lori. Beijos, beijos, beijos.